Tudo bem, gente? Graça e paz. Estou aqui com um texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, primeiro capítulo, versículos 3 e 4. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Todo mundo passa por tribulação, fato é. Paulo não era diferente, ele e os seus companheiros de viagem sofreram muitas situações de dificuldade, fome, frio, nudez, perseguição, naufrágio, apedrejamento, etc, 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 etc. E nós, em alguma medida, também passamos tribulações diferentes da natureza das tribulações que Paulo passou em natureza, mas também passamos as nossas dificuldades. Muitos de nós, desemprego, filho doente, aluguel atrasado, dificuldades econômicas, de saúde, às vezes a perda de pessoas queridas, a morte bate à nossa porta, ou seja, passamos por tribulações. Paulo orienta aqui aos seus leitores sobre essa situação, e é interessante que ele chama Deus de Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, e ele afirma que Deus consola aqueles que passam por tribulações. Ele diz que o Senhor, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, consola aqueles que passam por tribulações. E não só isso, ele diz que a tribulação tem um caráter didático, ela nos ensina, exatamente, ela ensina a gente a consolar aqueles que vão passar mais tarde por tribulação. Ou seja, o que a gente passa na vida, a gente passa para futuramente abençoar aqueles que vão passar pelos mesmos problemas ou também passarão por tribulações como nós outrora passávamos. Essa é a orientação bíblica. O que você passa na vida vai servir de bênção para alguém no futuro. Sabe, essas situações de dificuldade, elas são difíceis quando a gente está diante delas, né? A gente sofre, a gente lamenta, a gente chora, mas isso vai abençoar a gente mais tarde. Tem muito mais autoridade quem passa por tribulação. Orientar alguém que está passando por uma situação de dificuldade do que alguém que nunca teve uma experiência de dor, de perda, enfim, de tribulação. Deus mesmo consola e Ele usa a gente também para consolar aqueles que vão passar por dificuldade, e Ele nos ensina nas nossas dificuldades, nos prepara para ter essa autoridade. Tá bom? Fica essa dica. Deus abençoe vocês. Lembra disso. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal. Conteúdo de graça. Lá no YouTube, a gente está lá uma vez por semana com um vídeo para orientar a nossa vida a respeito da fé e de outras coisas mais. Deus te abençoe.